Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Rafael, estamos aqui para mais um vídeo, da nossa explanação sobre a série dos dons ministeriais que Paulo afirma em Efésios 4, versículo 11, onde ele me diz assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12 ainda diz mais, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. No vídeo anterior, a gente comentou sobre esse Ele mesmo deu, onde é o Senhor quem dá os dons ministeriais, e esses dons ministeriais que Paulo afirma aqui, eles não têm um caráter doutrinário, mas um caráter de movimento da igreja, em como a igreja age, em como a igreja se move, em como a igreja tem como corpo de Cristo a sua ação, e ele vai dizer que Deus mesmo foi quem concedeu uns para apóstolos e assim por diante, e tudo isso é concedido para a edificação da igreja. Então a gente falou sobre a importância da unidade, de mantermos a comunhão, de que quando o Senhor nos envia, Ele nos envia como ovelhas para o meio dos lobos. Então Paulo depois vai falar a respeito disso, falando da igreja como corpo de Cristo, que na sua ausência virão lobos devoradores que não terão pena do rebanho. Então a gente sabe que tem lobo, no meio dos cordeiros, há joio no meio do trigo, mas a preocupação que Paulo está transmitindo enquanto ministro do Evangelho é que o nosso cuidado deve ser com o trigo. Então, arranque o joio. Não vamos arrancar, senão vai ferir o trigo. Deixa para a colheita. Então, nossa preocupação é com o trigo. A nossa preocupação é com as ovelhas, para que elas não sejam feridas, para que elas não sejam ceifadas do convívio e da comunhão do povo de Deus. Então, todo dom ministerial, ele visa a edificação do corpo de Cristo. Então, as pessoas não procuram e não buscam e não formam discípulos para si. Ok? Esse é um pequeno resumo do que nós vimos no vídeo passado. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, você pode voltar lá e buscar, assim, tentar assistir. Eu vou tentar deixar aqui em cima, o linkzinho. Se você quiser, você clica e volta para o vídeo anterior. Seguindo a sequência do nosso estudo, desse nosso compartilhamento aqui da palavra de Deus, é longe de mim querer esgotar ou ensinar ou interferir na doutrina de qualquer denominação, tá? Então, hoje nós vamos entrar aqui no âmbito dos apóstolos, Ele mesmo deu uns para apóstolos. E nos próximos vídeos falaremos dos demais ministérios. Então, hoje nós começamos a nos debruçar sobre esses 5 ministérios, falando agora sobre o ministério apostólico. Paulo está defendendo esses 5 ministérios na formação orgânica da igreja, em como a igreja se mantém como um organismo vivo, em como ela se movimenta, tá? O objetivo que nós temos aqui não é estabelecer uma diferença hierárquica, ou doutrinária, mas funcional. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo estava ali com uma preocupação de estabelecer características e uma direção funcional para o corpo de Cristo, muito mais a ver com a função, com a prática, com o exercício do serviço, do que em estabelecer níveis e cargos doutrinários, É claro, nós lembramos que na carta do próprio Paulo ao Coríntios, ele vai dizer, Deus estabeleceu uns primeiro, segundo, primeiro apóstolos, segundo, ele vai estabelecer ali meio que como se fosse uma ordem, mas porém, Paulo não está estabelecendo, assim podemos crer também, definitivamente uma ordem hierárquica, mas uma ordem de serviço. E você vai ver isso hoje aqui, porque nós vamos falar um pouco sobre o chamado apostólico. Porque que em algum momento Paulo vai falar que ele é primeiro, e a gente vai chegar a esse entendimento aqui, tá bom? Então falamos aqui como a igreja se move, e assim vamos caminhando. O primeiro ministério que Paulo aqui nos ensina e declara nos 5 ministérios de ação da igreja é o ministério apostólico. E falando sobre isso, há uma controvérsia em algumas igrejas muito grande, em algumas denominações, e longe de mim entrar no âmbito doutrinário e denominacional, mas apenas eu quero deixar aqui um ponto de atenção para nós. Eu não posso hoje, diante do valor da palavra de Deus, reconhecer 3 ministérios, como o de evangelista, o de pastores e o de mestre, e desconsiderar 2 ministérios. Então, eu creio que esse ministério ainda tem valor nos dias de hoje para nós, como igreja de Cristo.
né? Contando ainda, é claro, que cada igreja vai ter a sua forma de se organizar também e desenvolver aí, claro, o seu serviço, tá? Mas eu não posso aceitar o ministério de evangelista, pastor, mestre e rejeitar o ministério apostólico e também o ministério profético, que são ministérios hoje em muitas igrejas difundidos no sentido de serem pouco reconhecidos. Precisamos pensar sobre isso, né? Então, contudo, a gente precisa, é claro, ter um cuidado também com a banalização do termo e das suas ações, né? Hoje há uma depreciação em muitas vezes na categoria aí dos ministérios do apóstolo e dos profetas, justamente porque há uma banalização, não só do termo, né, do nome, mas também das suas ações, né? Então, o que hoje nós vemos muitas vezes, até infelizmente, irmãos e irmãs, é que não há uma preocupação com os critérios bíblicos, né, para se estabelecer esse ministério, tanto o apostólico quanto o profético, e às vezes até alguns outros também, né? Nós vemos aí pessoas ditas pastores, ditas evangelistas, mas que na verdade só a graça, né? Então, os 5 ministérios, eles não se relacionam objetivamente com a posição ou status ou uma promoção religiosa. Era pastor, agora é apóstolo, né? Não necessariamente. E precisa ter um ponto de atenção, um cuidado com os critérios bíblicos que validam, que chancelam esses ministérios, ok? Então, acredita-se, né, como uma breve até ilustração, que o ministério apostólico precisa ser um ministério evidenciado e reconhecido por ter em si todos os outros 4 ministérios mencionados por Paulo, né? Então, acredita-se que o ministério apostólico, né, ele é evidenciado, ele é chancelado, reconhecido por trazer em si marcas dos outros 4 ministérios também, tá? E algumas coisas a mais que nós vamos ver aqui mais à frente um pouquinho, né? Então tem até uma ilustração que traz mais clareza para nós em relação a isso. Por exemplo, tem uma ilustração que relaciona os 5 ministérios com os ministérios, os dedos das nossas mãos, né? Então acredita-se que o ministério apostólico é o polegar. Por quê? É o único dedo que consegue tocar todos os outros, ok? Então acredita-se que o ministério apostólico é um ministério que deve conter em si, né, essências, evidências dos outros 4 ministérios, ok? Até como um breve resumo aqui do que nós vamos ver um pouco também nos vídeos a seguir, tá? Mais à frente, a gente vai ter o dedo indicador, como a evidência do ministério profético, tá? Que é um ministério de apontamento, né? Apontamento de direção, apontamento de pecado, sim, tá? E de direção pela qual nós devemos nos mover como igreja, né? Então, ministério profético, que traz aquilo que é do céu, né, para a terra. Eu sempre trabalho até a diferença, né, do sacerdócio para o profético. O ministério sacerdotal é normalmente o ministério que intercede pelas ovelhas, pelo rebanho, né, pelos discípulos, intercede por eles diante de Deus. O ministério profético é um ministério que traz de Deus para nós. Então, o ministério sacerdotal, ele leva do povo para Deus, intercedendo, e o ministério profético, ele traz do céu para o povo, para a terra, tá? Então, até para a gente ter essa elucidação. Então, o dedo indicador para nós fala sobre o ministério profético, o ministério de apontamento de caminho, apontamento, né, também quando estamos na direção errada, né? Então, já o dedo médio vai ser para nós o ministério de evangelista, o dedo maior, como sendo um ministério mais abrangente, que precisa romper os limites, né? Ele extravasa a igreja, né? O evangelista, ele ganha território até mesmo fora das paredes da igreja, da eclésia, né? Ele é aquele que exerce ainda mais o seu ministério para fora. O evangelista, ele vai para o campo, ele vai evangelizar, ele vai ganhar almas para Jesus, né? E o seu âmbito é maior no sentido dele abranger essa área de ganhar todo tipo de gente e trazer para o interior do rebanho, para que essas pessoas sejam apacentadas devidamente cuidadas, né, e acompanhadas, né, formadas, né, no sentido de ter uma formação dentro
da igreja, uma formação de obreiros e encontrar ali o seu caminho. Mas o evangelista é aquele que pega e abrange, ele ganha todo mundo e traz para que a gente possa estar ali cuidando, apacentando, né, e direcionando a pessoa, né? Após aqui o apostólico, profético, né, e o ministério de evangelista no dedo médio, nós temos aqui o dedo anelar, né, onde colocamos aqui a aliança, né? E esse, né, para nós é a referência do ministério pastoral, ok? Porque é um chamado, irmãos, para aliança, uma aliança de cuidado, uma aliança de compromisso com o rebanho, tá? Temos aqui também o dedo mínimo, né, indicando o ministério de mestres. Não que o ministério de mestres seja o menor, mas é que ele muitas vezes é o ministério que vai ter a sua ação na instrução, né, e no aprofundamento dos detalhes, né, estudando, esmiuçando, pegando os mínimos detalhes, né, dos textos, da cultura, e estudando e desenvolvendo assim a instrução e o ministério, né, de mestres. Então, não significa que tamanho, comparando qual ministério é melhor, qual é maior, né? Nós não estamos estabelecendo aqui padrão hierárquico, tá? Ou de importância, mas sim de funcionalidade, tá? No reino de Deus. Então, é importante você ter isso em mente, né? Sempre no que se trata do que estamos falando aqui, tá? Então, essa é uma ilustração que vai resumir aí bem rapidinho o objetivo central que nós vamos desenrolar mais à frente no teor de cada ministério, tá? No aprofundamento aí de cada ministério que Paulo aqui estabeleceu, tá? Os apóstolos, eles devem agregar então em si as habilidades de todos esses 5 ministérios, dos 4 que Paulo também já mencionou, e as particularidades que o próprio ministério apostólico também vai trazer em si, tá? Então, biblicamente falando, irmãos e irmãs, nós reconhecemos que existem os apóstolos do Cordeiro, os apóstolos de Cristo, como muitas vezes Paulo, Pedro, em suas cartas, vão se apresentar, né? Paulo, apóstolo de Cristo, Pedro, apóstolo de Cristo, a Pedro, apóstolo do Cordeiro, Paulo, apóstolo do Cordeiro. Você vai encontrar em várias cartas, em vários textos dos apóstolos se apresentando bem ali no prefácio, na introdução das cartas, onde eles se apresentam, né? Eles se apresentando muitas vezes dessa maneira, tá? Então nós cremos que biblicamente sim, existem os apóstolos do Cordeiro. Por que eu falo isso? Porque muitas denominações não reconhecem hoje o ministério apostólico, né, trabalhando-se a questão de que os apóstolos mesmos foram só aqueles que foram escolhidos diretamente por Jesus, né? Aqueles que foram ali chamados, né, a partir de um encontro pessoal com o Messias, né, e assim chamados de apóstolos de Cristo, apóstolos do Cordeiro, tá? Mas convencionalmente, né, por exemplo, sou pastor metodista, a igreja metodista não tem na sua estrutura, né, o exercício apostólico enquanto função, né, num caso um cargo, né? Nós temos pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, bispos, mas, né, não temos no nosso escopo de formação, né, como estabelecendo aí talvez na questão de um organograma, o ministério apostólico nesse sentido, tá? Mas isso não significa que desconsideramos o que a Bíblia reconhece, particularmente eu, tá? Rafael, e aí não simplesmente falando, representando a minha denominação, mas representando a visão que eu tenho das Escrituras pessoal, tá? Eu acredito que há os apóstolos, sim, do Cordeiro, né? Mas também creio que há ainda hoje os apóstolos que podemos chamar como os apóstolos do Espírito, né? É claro, irmãos, deixando muito claro aqui, né, que até dentro da nossa doutrina aí, para nós metodistas, nós cremos, e creio que isso é base teológica para qualquer denominação, né, que a Trindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito são, né, essências de uma única pessoa, né, e eles não competem entre si, tá? Não há, eles são iguais em glória, em honra, em poder, tá? Tanto Pai como Filho como Espírito, né? Não estabelece-se na Trindade um que é maior ou menor, porque todos compõem uma única pessoa, que é o nosso Deus vivo. Assim cremos na doutrina, né, da Santa Trindade, do credo a respeito da Trindade, tá? E nós vamos ter também algumas evidências, como por exemplo em Atos 14:14, você vai ver, né, o Lucas se referindo ali, dizendo assim, olha, porém ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo
né, indignaram-se e rasgaram as suas vestes e tal. Não quero entrar aqui no contexto geral do que está se falando nesse texto, mas eu quero dizer para você que ali é contado o Barnabé também como um apóstolo. E Barnabé, né, significa filho da consolação, né? É filho do Espírito Santo. Esse foi um nome dado a ele pelos próprios apóstolos de Cristo, tá? E chamavam ele dessa forma. Então Barnabé, ele é contado como apóstolo junto com Paulo. E Barnabé não foi um apóstolo levantado por Jesus, né? Então isso pode evidenciar para nós, pode, tá? Estou deixando aqui uma janela aberta, que a igreja continua no seu exercício, na sua ação, né, com a manutenção, levantando, né, apóstolos para o ministério apostólico. Barnabé pode ser uma evidência disso. Há um outro texto também que a gente pode aqui conjecturar, né, Romanos 16, 7, onde fala, olha, saudai também, né, Andrônico e Júnias, né, que são notáveis entre os apóstolos. Há aqueles que podem entender esse texto, dizendo que eles são notáveis entre os apóstolos, dizendo que os apóstolos os reconhecem de maneira notável, ou que também eles são contados nesse momento com os demais apóstolos, como parte do corpo apostólico da igreja. Então, fica uma janela aberta aqui para nós, né? Então, o que eu quero evidenciar é que eu creio que o ministério apostólico não morreu, né? Quando Cristo ascendeu aos céus. Eu creio que se Pai, Filho e Espírito têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma importância, o Espírito ainda tem poder hoje de levantar, sim, apóstolos, mas esse ministério, eu creio que ele tem que ser evidenciado por alguns critérios muito sérios, biblicamente falando. É por isso que nós estamos aqui. Não é qualquer um que vai se dizer apóstolo, né? Até mesmo Apocalipse 2, quando João escreve carta à igreja de Éfeso, né, ele vai elucidar aqui, parabenizar eles, dizendo, olha, parabéns aí, porque vocês têm posto à prova alguns que se dizem apóstolos e na verdade não são, né? Ou seja, isso pode mostrar para nós que pessoas ali estavam se passando pelos apóstolos do Cordeiro, os apóstolos de Cristo, e não eram, né? Porque João foi o último dos apóstolos a falecer, né? Foi o último que permaneceu vivo, que viveu mais tempo, né? Mas também pode evidenciar para nós essa prática que poderia ser contínua na vida da igreja, tá? Apóstolos continuaram a ser erguidos e levantados pelo Espírito Santo, tá? Tendo, é claro, ali sua vida e seus dons evidenciados na obra do Senhor, né? Mas Paulo pode estar aqui dizendo aqui para a igreja de Éfeso, dizendo, olha, parabéns, glória a Deus pela vida de vocês, porque tem algumas pessoas que se dizem apóstolos, mas vocês colocaram eles à prova. Qual é a prova? Né? As evidências, os sinais, né? E descobriram que esses que se diziam apóstolos não eram na verdade. Como na verdade, irmãos, nós vemos ainda hoje, não só no ministério apostólico, mas em todos os outros, muitos que se dizem não são. Tem muitos que se dizem pastores e não são. Quem ungiu? Em que circunstância foi consagrado? Foi levantado, né? Levantou seu ministério na base de uma divisão, de uma divisão, né? De um rompimento, de uma discórdia, né? Se autodenominou, reconheceu em si mesmo o seu chamado, o seu ministério, se denominou pastor. Nós cremos que a unção também passa pela imposição de mãos, né? Há uma questão que vem por ordem da honra, da submissão, né? Da humildade no caminho e no processo, de respeitar e honrar as pessoas que estiveram antes de nós, né? Que derramam sobre nós da unção que receberam, né? E o nosso bispo sempre diz que a unção que nós honramos é a unção que nós recebemos, a unção que honramos é a unção que nós atraímos para si e podemos reter na nossa vida. A unção passa pelo princípio da honra. Sem honra, a unção vai tocar a sua vida e vai passar direto, meu amigo. Então, tem que ter algumas evidências que se coloquem à prova. Tem muitos que se dizem profetas e não são, se dizem pastores e não são. Muitos que têm o título de evangelista, mas não ganha ninguém para Jesus. Nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre as evidências bíblicas que chancelam cada um desses 5 ministérios, ok? Temos aqui então para entender também, tá? Que pessoas passavam por apóstolos e não eram, né? Nesse texto aqui de Apocalipse 2:2, carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Mas também podemos considerar que os apóstolos continuavam a ser erguidos aí na história, né? Na questão da caminhada da igreja, tá? Então, na validação ministerial, reconhecemos biblicamente alguns sinais como sinais que evidenciam o chamado e o ministério apostólico, tá? Primeira marca que evidencia um ministério apostólico é a marca de uma experiência real com Jesus e com o Espírito Santo,
né? João Batista mesmo dizia: vem aquele que eu não posso nem carregar as sandálias, mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, não tem como termos alguém com o título de apóstolo que não tem na sua vida uma marca que evidencia uma experiência real com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, né? Então, essa é uma primeira marca que precisamos considerar. Uma outra marca que podemos considerar aqui é que os apóstolos devem trazer em si a marca de plantação de igrejas, irmão. Paulo foi um grande plantador de igrejas. Os apóstolos foram aqueles que foram enviados para plantar igrejas e para espalhar, né, o evangelho. Lembrando que eles têm que trazer em si a marca de todos os outros ministérios, né? Então, o apóstolo também precisa ter aí como uma terceira marca a marca do evangelismo. O apóstolo também precisa trazer em si a marca de mestre. E aí, no caso, irmãos, especificamente do apóstolo, a marca de um mestre que é capaz de ter em si a habilidade de formar obreiros e obreiras, né, para estar assim nas igrejas, assumindo a sua área nos devidos ministérios, né? Então, cremos sim, e ainda cremos, irmãos, que há ainda uma marca, né, mais poderosa também, no sentido de que não que seja melhor do que outras. O apóstolo tem que trazer todas essas evidências, tá? Mas há ainda assim a marca dos sinais e prodígios. Você vai ter lá em Atos 2:43, em Atos 5:12, e tem alguns outros textos onde afirma, né, que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, por intermédio das mãos, né, dos apóstolos. Então, o ministério apostólico também tem que trazer em si a marca de sinais e prodígios, a marca de milagres, né? O que muitas vezes fica para nós hoje até de maneira triste, decepcionante muitas vezes, é que, né, de acordo com a palavra de Deus, se nós colocarmos esses critérios diante de muitos ditos pastores, evangelistas, profetas, e também, é claro, como falamos no nosso vídeo de hoje, apóstolos, muitos desses não trazem em si as evidências que biblicamente chancelam o ministério apostólico ou os devidos demais ministérios que Paulo aqui está nos ensinando. E de acordo com a palavra, irmãos, não há necessariamente uma demanda que evidencie, tá, que este dito apóstolo deve ser o presidente das igrejas que ele planta, das igrejas que por ele foram estabelecidas. Então, o apóstolo ele tem que trazer em si também a marca da plantação de igrejas, tá? Então, e esse é um ministério que está tratando, é claro, lembra que muito mais de funcionalidade do que hierarquia, tá? Então, não necessariamente o apóstolo, aquele que plantou a igreja, né, deve ser o presidente de todas as igrejas que ele plantou. Não necessariamente. Convencionalmente, por honra, podemos, é claro, ter um ancião, ter aquele pastor emérito, o apóstolo, o bispo emérito, claro, sem sombra de dúvida, mas não há uma evidência bíblica que declare que necessariamente esse que plantou a igreja deve ser o presidente das igrejas que plantou, tá? É importante a gente ter esse entendimento aqui, tá? Então, os apóstolos são aqueles que muitas vezes chegam, se estabelecem numa cidade, né? Plantam ali uma igreja, formam uma igreja naquele lugar, formam obreiros e obreiras para cuidar daquela igreja, né? E designa, quando ela está madura, pronta, num certo nível, né, esses obreiros para assumir aquela igreja e dar continuidade àquela obra. Obreiros que podem ser levantados dali, da própria congregação, ou muitas vezes trazidos de outro lugar, né, para estar à frente, pastoreando, apacentando e conduzindo a igreja e a congregação que ali está. Finalizando já mais aqui esse nosso vídeo, tá? Todo ministério deve ser chancelado por sinais, todos eles, né? Triste é saber hoje que, se colocarmos muitos ministros diante desses critérios bíblicos, irmãos, muitos que se intitulam, né, não carregam em si as marcas que evidenciam a ação ministerial na sua vida, que chancelam a sua vida como ministros nessa área. Então, nós precisamos sim ver os sinais. Lembramos, é claro, irmãos, ele mesmo deu, como falamos no vídeo anterior, ele mesmo deu, ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas ele mesmo deu, e juntamente com a chamada ministerial, precisamos ver também os sinais que evidenciam
que chancelam essa chamada ministerial, né? Porque árvore sem fruto, como diz a palavra, é cortada e lançada no fogo, né? Então, Jesus já estabeleceu muito claro isso. Nós conheceremos a árvore por seus frutos, né? E fica aqui para que você entenda e saiba como Deus usa você, né? Qual a sua chamada ministerial e possa começar a compreender quais evidências ela precisa carregar em si, tá? Então esse é o nosso vídeo, onde explanamos aqui sobre o ministério apostólico, tá? De acordo com o ensino de Paulo. E por que ele vai colocar ali, Deus estabeleceu primeiro uns apóstolos, irmão? Porque os apóstolos do Cordeiro foram os primeiros, aqueles que ele chamou, é claro, né? E também porque muitas vezes o apóstolo é esse que ara a terra, que cava, meu amigo, que garimpa, né? Ele chega no lugar, ele planta a igreja ali, ele começa a formar os obreiros e a partir dele outros serão formados. Então, primeiro, segundo, né? Para que você possa também ter esse entendimento. Ficamos aqui com esse vídeo, tá? Nosso segundo vídeo da série, né, Dons Ministeriais. Espero ter trazido uma clareza ao seu coração, uma elucidação para que você não seja roubado, devorado por lobos, né? Nem contado como joio. Se preocupe não em saber quem é o falso. Se preocupe em saber que você é um verdadeiro discípulo, uma verdadeira ovelha, um verdadeiro mestre, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, né? Nós evidenciamos naturalmente, se evidencia, na verdade, não é nem nós, se evidencia naturalmente os falsos, né? A partir do momento que nós sabemos quem são os verdadeiros. Então, se preocupe em ser verdadeiro, se preocupe em carregar na sua vida os sinais que evidenciam a sua chamada ministerial. E eu tenho certeza que os lobos não vão devorar você, você não vai ser queimado, lançado no fogo como joio, você não vai ser cortado e lançado no fogo como uma árvore sem fruto, mas juntamente com a sua chamada, sinais, milagres, prodígios, fruto do Espírito será evidenciado na sua vida. Assim eu creio e profetizo sobre ti em nome de Jesus. Minha oração hoje é que Deus abra os seus olhos, te traga entendimento, conhecimento, revelação e sabedoria do alto, para entender quem são aqueles e aquelas contados com os fiéis, chamados por Cristo para o serviço e para exercer a sua obra nessa terra, para fazer com que a igreja se movimente para fora, se movimente, formando, cuidando, apacentando. O corpo de Cristo se movimenta. O corpo de Cristo é a expressão da ação de Cristo na terra, né? E Paulo vai estabelecer como primeiro parâmetro esses 5 ministérios que estamos vendo aqui, tá? Que nós estamos estudando. Então, que Deus abençoe sua vida, um beijo no coração. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que se você é alguém apaixonado, né, por instrução, por revelação e conhecimento, você vai ficar com a gente aqui até o final, tá? Então deixa o joinha aí, deixa um comentário, diz, pastor, eu assisti até o final, né? E eu vou saber que você está sendo contado com os fiéis, com aqueles que dão valor à instrução no reino de Deus, porque é por falta de conhecimento que a gente se perde, que a gente perece, mas você não vai ser contado com esses, pelo nome de Jesus, porque você é alguém que recebe do Senhor instrução, revelação, e quem sabe sentar para aprender, pode levantar para ministrar, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração, que é o pastor Rafael. Me despeço de você, orando para que esse vídeo tenha edificado e abençoado a sua vida. Aberto os seus olhos, né, para que você não seja enganado e para que você busque na sua própria vida as evidências ministeriais que você precisa carregar. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Fica com Deus.